Então nós estamos aqui iniciando a nossa segunda aula de Cristologia. Na aula passada nós, só uma recapitulação rápida. Tudo bom, meu filho? Bem? Tá bom. Nós falamos sobre a divindade de Jesus, né? Algumas questões aí com relação às reivindicações de Jesus, que ele colocou lado a lado, se colocou lado a lado com a atividade divina, né? Muitas vezes os religiosos não acreditavam, não aceitavam o fato dele ser o Messias, né? E Deus. Tanto é que até o assunto da nossa revista de novo esse trimestre está falando sobre Jesus, né? Domingo agora vai ser a nova criatura, né? A nova vida, né? Vai ser a nova criatura. Então, muitos momentos que Jesus ele fazia milagres, as pessoas não acreditavam que ele era Deus, né? E tinha alguns momentos que Jesus demonstrava, alguns milagres que ele fazia, eram milagres que a gente, como é que eu vou dizer assim, pela presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida, a gente faz também, porque lá em Marcos vai dizer, estes sinais seguirão os que creem, né? Falarão novas línguas, colocarão a mão sobre os enfermos e os curarão. É coisa que Jesus fazia que a gente também pode fazer. Mas tinha coisa que Jesus fazia, por exemplo, aquele momento do Monte da Transfiguração. Ali, eu nunca vi Pedro fazer transfiguração. Então ali não era era Jesus homem, mas também era Jesus Deus, né? Que ele se transformou. Outra passagem que a gente vê que Jesus com atributos divinos enquanto no seu ministério. Quando ele está numa casa cheia, lembra? Aí escavam o telhado da casa, né? O cachorro te pegou lá embaixo? Pegou. Fiquei preocupado, é. É o pequenininho pegou, tá mais bravinho, né? Tudo bem, meu? Brincadeira. Então, quando desceram, escavaram o telhado, baixaram aquele tetraplégico, né? Dá a entender. E Jesus pega e fala para ele, perdoados estão os teus pecados. Eu não posso perdoar, eu posso perdoar o pecado em que sentido? Por exemplo, se eu fizer um mal pro Cícero, aí fazer, pô, Cícero, me perdoe. Não tá perdoado. Tá? Não deixa de ser um pecado que eu cometi. Mas ali, você veja que Jesus não falou algo para curar aquele camarada. A cura de Jesus ali não foi no corpo. Eu não tenho esse poder de falar, Josiane, perdoados estão os teus pecados, no sentido assim de salvação. Essa diferença que você tem que ver. Por isso que os religiosos disseram logo o quê? Quem é esse que perdoa pecado? Né? Aí Jesus, sabendo, mais uma vez, né? Ali, pelo Espírito Santo, acontece também, né? Ele entendeu que no coração deles, eles estavam questionando. Ele falou assim, por que vocês estão arrazoando isso no coração de vocês? O que é mais fácil dizer? Perdoados estão os teus pecados. Então, perdoados estão os teus pecados. Ou levanta, toma tua cama e anda. Então, né? São duas coisas diferentes. Perdoados estão os seus pecados ou levanta, toma tua cama e anda. É a cura da alma ou é a cura do corpo? Né? Ele faz esse confronto aí. São essas duas verdades, né? Então, nesse momento aí, a gente percebe que não é um perdão de pecado de algo de mal, algo moral, mas era algo muito mais profundo, era uma coisa espiritual, né? E Jesus algumas vezes também falou, aquela mulher que foi apedrejada, vai, não peques mais, né? A tua fé te salvou. Então são falas que eu não posso falar, Daniela, tua fé te salvou, né? Não tem autoridade. Não é alçada minha de falar isso, eu prego o evangelho, o efeito é com Deus, né? Então a gente percebe que Jesus tinha sim alguns flashes assim de atividades divinas, né?
Então, só para recapitular o que nós falamos na aula passada. E a água transformada em vinho? Foi um milagre, né? Foi um sinal. Foi um sinal. A Bíblia fala de sinais e milagres, são coisas meio que diferentes, né? O milagre é uma coisa que é meio confusa. O sinal é algo assim que chama atenção, né? O milagre é algo mais na pessoa, não que não possa acontecer um milagre. O mar se abriu lá, no caso lá de Moisés, aquele foi um milagre, mas é um sinal de que Deus está com ele, né? O sinal, ele é mais assim para mostrar que as coisas que eu estou fazendo, Deus está assinando embaixo. Aí eu me lembro de João Batista, né? Sinais, quer dizer, vem trazer sinais, né? Da vinda do Messias. Ele veio anunciar, né? Anunciar, né? Ele veio anunciar. O João Batista não fez milagre nenhum, né? Não. Na minha Bíblia não tem, na sua tem? Não, fez não. Aí eu fico com o senhor. Não, fica comigo não. Você é teólogo ou não é? Você é um teólogo ou uma cocoroca? Não, você tem que... Não, tô brincando. Mas João Batista não fez milagre nenhum. Não, isso é uma coisa que tem que guardar, tá? Mas tem uma coisa, ele não fez milagre, mas Jesus falou o seguinte: dos nascidos de mulher, não existe ninguém maior do que João Batista. Né? Então, e João Batista, falando na questão de Jesus sendo Messias, você viu que o próprio João Batista, como ser humano, né? Ele preso, ele chamou os discípulos, falou assim: paz, será que era ele mesmo? Ele entrou em parafuso, ele achou que não era Jesus, que ele orou lá por Jesus, que batizou Jesus, mas ele não entendia se era ele mesmo. Ele ficou em dúvida. Aí chamou os discípulos dele e falou assim: vai lá, olha só, ele estava preso, e pergunta para ele se é ele mesmo que é de vir ou temos que esperar outro. Imagina ele ainda falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas para você ver como é que o ser humano, a gente tem os nossos altos e baixos, né? E os discípulos foram. Aí Jesus está lá fazendo a obra, o ministério dele, curando, né? Batizando, sei lá. Jesus não batizava, quem batizava os discípulos, né? Mas curando lá, fazendo as coisas que tinha que fazer. Aí os discípulos chegam: ô Jesus, dá licença aí, desculpa atrapalhar. O João Batista lá mandou perguntar. Ele fala isso com Jesus: se era o Senhor mesmo que era para vir ou nós temos que esperar outro. Sabe o que Jesus falou? Espera um pouquinho aí. Traz aí um paralítico, anda. Traz um cego, veja. Traz um surdo, ouça. Traz um leproso, se limpa. Vai lá e conta para João que cego está vendo, surdo está ouvindo, paralítico está andando e leproso está sendo limpo. Será que ele queria ter a certeza da morte dele ali mesmo? Morte de quem? A morte de João Batista, ele queria ter certeza. Não, encerrou meu ministério aqui, pronto. Se ele já veio... Então, você falou uma coisa muito importante, rapaz, que eu nunca vi ninguém pregar sobre isso aí. Eu já mencionei isso na mensagem. O João Batista, ele cometeu um erro, né? Porque ele tinha que entender que quando ele batizou Jesus, o ministério dele tinha acabado. O que aconteceu? O ministério de Jesus começou e o João Batista continuou com o dele. Aí ficou um ministério paralelo. Na verdade, estava meio que dividindo o povoado, na verdade. Né? Tava. Até que chegou o momento que ele falou assim: o que os discípulos de João Batista falaram? Aquele lá que o senhor batizou está lá, está curando, está batizando. Aí a Bíblia diz: embora Jesus não batizasse ninguém, mas sim seus discípulos. Aí caiu a ficha de João Batista. O que ele falou? É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aí ele entendeu. Mas até então, não sabemos quanto tempo, não foi muito tempo assim também, né? Mas foi quem sabe um ano, quase um ano, até um pouquinho mais, né? Porque o João Batista não foi preso logo em seguida. Então é bastante tempo. Aí o que aconteceu? Os discípulos de João vieram para Jesus, alguns deles, né, pelo menos. Então Jesus, ele era Deus e era homem, né? Mais uma vez, já falamos isso aqui, mas nunca é demais repetir. Jesus não é igual aquele caminhão cambado na estrada que anda assim de lado, né? Ele tem tendências humanas. Não, ele é Deus e ele é homem, mas ele é uma pessoa só. Imagina uma pessoa só com as duas naturezas. É uma pessoa com duas naturezas, homem e Deus. Só que não tem uma natureza que é mais
pendida para fazer uma coisa errada que é do homem. Uma que Jesus não foi gerado em pecado. Então, por isso que ele não tinha pecado. Não sei se foi aqui que eu dei o exemplo do ímã, não foi aqui? Sim. Então, foi do ímã, né? Se passasse o ímã no Jesus, se ele fosse ferro, ou seja, nós como ferro, né? O ímã grudava, em Jesus não ia grudar, porque a natureza dele não tem pecado. Ele não conheceu o pecado. O Adão pecou porque conheceu o pecado lá no Éden. A mente dele abriu, porque ele quis ser igual a Deus. É o mal do homem, é sempre o homem querer ser igual a Deus, né? E a serpente falou isso para ela. Não, primeiro ela mente, né? Ela sempre engana, dá aquele papinho cerca Lourenço que a gente fala, né? Pois é, Eva, que Deus malvado, né? Psss, né? Proibiu vocês de comerem de todas as frutas do jardim, né? Não foi isso que ele falou. Ele falou que a gente pode comer de tudo, menos nada, sua tola. Ele sabe que no dia que vocês comerem, vocês vão ser iguais a ele. Isso despertou, ser igual a Deus? Como é que será que é ser igual a Deus? Quem é que não quer ser igual a Deus, irmão? Nós temos um monte de gente que pensa que é Deus, tem nada, né? Acha que é Deus. Tem até um ditado popular que diz, você quer conhecer alguém? Dê poder, né? Se você der poder para a pessoa, o cara é gente boa, você dá poder para ele, vira um demônio. E a gente tem visto aí no nosso dia a dia, na política principalmente aí, né? Como é que está o negócio aí. Mas, como diz a história da humanidade, né? As coisas se repetem e não há mal que dure para sempre. Então, seguindo aqui, falamos sobre a autoridade de Jesus, né? Nos ensinos dele. A impecabilidade de Jesus não tinha como pecar, né? Já falamos. Outra, o testemunho dos discípulos. Você jamais vai ver algum judeu, ou nenhum judeu jamais pensou que Moisés fosse Deus. Moisés não era Deus. Nunca você vai ver algum... Moisés não tinha discípulo, né? Moisés tinha o Josué que estava com ele lá e tinha os anciãos, né, que estavam com ele. O contexto do Antigo Testamento é diferente. Só que é uma simbologia do que aconteceria com Jesus. Jesus tinha quantos discípulos? 12. E Moisés andava com quantas tribos? 12. Né? Olha só, coincidência, né? Então a Bíblia está cheia dessas... A gente chama isso aí na tipologia bíblica, isso é um tipo, né? Moisés é um tipo do antítipo de Jesus. O antítipo é Jesus. Moisés é algo que faz referência a ele. Então tudo do Antigo Testamento que faz referência a Jesus é um antítipo. É um tipo. E Jesus é o antítipo. O tabernáculo é um tipo de Jesus. Jesus é o antítipo. Por que o tabernáculo é um tipo de Jesus? Porque o tabernáculo era um lugar onde as pessoas iam para que os pecados fossem cobertos. E ali uma criatura, um animal inocente morria no lugar do culpado. E não é a mesma coisa que Jesus fez por nós? Quem é que trabalhava lá no tabernáculo para fazer o sacrifício? O sacerdote. E dentro desse tabernáculo tinha um lugar que ninguém podia entrar, só o sumo sacerdote. Quantas vezes por ano? Uma. E ele tinha que se purificar todinho, 3 dias antes. Primeiro ele entrava com incenso, depois ele entrava com sangue de bezerro, depois ele entrava com sangue do cordeiro, ele entrava umas 4 vezes ali dentro. E depois com o sangue do cordeiro. Tinha até aqueles dois bodes lá, era sorteado os 2 bodes, né? Um era solto e o outro era morto e o sangue também era levado lá para dentro. Certo? Então, e esse lugar santo do santo representa quem? Deus. E quem é essa pessoa que representa o sumo sacerdote? É Jesus, que entrou no lugar santíssimo. E Hebreus vai falar exatamente sobre isso. Por isso que é praticamente impossível você compreender o que Jesus fez no Novo Testamento se você não ler Levíticos e Hebreus junto. Porque um explica o outro, né? Então Moisés não tinha discípulo, né? Mas Jesus tinha. Moisés não batizou ninguém, quer dizer, entre aspas, né?
O Paulo vai dizer que fostes batizado no mar vermelho. Quando o mar vermelho se abriu, olha só que bonita essa comparação também, né? O povo passou a pé enxuto, só que foram tipo que batizados, né? Saindo do Egito para a terra prometida. E a igreja também, o crente não tem que sair do Egito, passa pelas águas batismais, né? Para ter direito a ir para a terra prometida. Mais um tipo e outro antítipo. E a razão disso é que Moisés também nunca falou nem agiu como quem procedesse de Deus e fosse participante da sua natureza. Você nunca vai ver Moisés dizendo assim, não, eu sou Deus, eu e o Pai somos um. Não. Né? Tá até esse dia falando de Moisés, né? Tem um vídeo rolando aí desse David Leonardo, né? Se você pedir alguma coisa para Deus que se te satisfizer, Ele vai te dar. Eu falei, rapaz, tadinho de Moisés. Senhor, deixa eu entrar na terra prometida. Não, vai entrar não. E não fala mais nesse assunto. Pronto, acabou. Já colocou a teologia do cara lá para a terra. Né? Lembrei disso aí. Também ele falou também que se Deus deixou tu ver, tu sentir. Sentir. Aí Moisés viu, sentiu, né? Vê aí, Moisés. Né? Mas não vai entrar. A gente lê ali, né, tudo que Moisés passou, né, para chegar até ali, né, a gente fica até pensando mesmo, mas ele não entrou na terra prometida, né, tudo que ele passou, ele tentou ali, né, cara de povo ali também, né, aquele povo não é fácil. Por um erro teoricamente simples, né? Eu já vi pregador pregando lá de púlpito que ele não entrou porque ele feriu 2 vezes, né? Tá errado. Ele não deveria ferir. A primeira vez só que ele deveria ferir e na segunda era para falar. Só que o problema, e inclusive o Senhor, logo em seguida, acho que é Números capítulo 12, né? Acho que é o 20, se não me engano. 20? É número, eu acho que é o 12, hein? É o 12, 13, por ali. Você vai ver que Deus vai falar com ele assim, porque o povo tá, queremos água, queremos água, queremos água. Aí ele pega a vara lá e vai falar assim, é água que vocês querem? Cambada. Por acaso eu poderia vos dar, ele fala assim, por acaso eu poderia vos dar água? E ele vai e fere a rocha com raiva. E a água sai. A água sai. Mais uma lição, deixa eu abrir outro parênteses. Vai cair nos e-mails aqui, vou lembrando aqui. Porque tem muita liderança hoje que está fazendo as coisas na igreja, ele faz a coisa errada, mas parece que está dando certo. Tem muita igreja cheia aí, você vai lá e vê que tem um monte de coisa errada que eles estão fazendo. É número 20. É 20? É 20. Ah, então tá, desculpa, errei o número da casa. E você vai na igreja, você vê um monte de coisa errada, esquisita lá, umas doutrinas insanas, mas a igreja está cheia. Aí você fala com o pastor, e o pastor até conhece a verdade, cara. Você fala com ele, mas pastor, você está errado. Não, irmão, fica quieto que está dando certo. Né? Isso se chama pragmatismo. Não é porque está dando certo que está certo. Moisés, ele fez a coisa errada, que ele bateu e não saiu água. Mas o que aconteceu? Não entrou. Ele fez o errado e deu certo. Ele feriu o que não era para ferir. Deus falou, não é para ferir, é para falar. Mas com raiva ele feriu e a água saiu. Mas ele não entrou. Quer dizer, deu certo, mas estava errado. Doideira, né? Então tem muita igreja... Hã? Mas você vê como é que isso... Mas dá certo, mas está errado. Então nem tudo que está dando certo é certo. Então tem muita igreja aí, mas como é que pode? Aqui eu estou sofrendo aqui, pregando evangelho, procurando fazer a coisa certa do jeito que tem que ser. E lá a porta escancarada, aberta, é noite do pijama, o cara leva colchão para dentro da igreja, transformou a igreja num não sei o que, é bailão, agora tem até sala VIP na igreja, a igreja tá bombando e tem que fazer maior, porque não cabe. E eu aqui, ó, na palavra, e a coisa que não vai dar certo, parece que o Deus deles, será que é diferente do meu? E as lideranças, eles entram em crise. Eu estou falando uma coisa que é séria, irmãos. Você se lembra, faz uns 3, não faz mais, né? Faz uns 4, 5 anos atrás, o que tinha de pastor cometendo suicídio, você acha que é por quê aquilo ali?
Exatamente por isso, por ver colegas dele que fizeram seminário com ele, a igreja bombando, explodindo, principalmente em São Paulo, Rio de Janeiro, nas capitais aí, e ele fazendo a coisa certa e não vê o resultado. E aí tem esses encontros de coach, onde eles vão e se encontram, como é que tá? Aí um começa a ver, é vídeo, é muita mídia de essas igrejas que estão bombando, os caras têm tudo, né, mano? Tem tudo. E o outro coitadinho lá só tem lá um fumando com o celular, aquela coisa toda. Mas Deus está operando. Só que na visão dele, o outro lá que está melhor. Teve um salmista que entrou nesse caminho aí. Não teve? Como é que é o salmista lá que escrevia? Asaf, Salmo 73, né? Que ele falou assim, por que prospera o ímpio? Né? Aí ele foi vendo, falando, porque parece que ele está fazendo as coisas erradas e está dando certo, né? Aí a ficha dele cai e fala assim, mas quando eu entrei no templo, aí eu vi a diferença, né? Então, irmãos, nem tudo que está dando certo é certo. Então, vamos continuar fazendo ali o arroz com feijão, na presença de Deus, né? Que Deus vai abençoar. Não, pastor, mas aí nesse contexto de Moisés, acho que esse foi o menor dos erros, né? Ele bateu no assunto. E o maior erro foi que ele foi incrédulo. Então, não, eu não acabei de falar, então. Exatamente, deixa eu acabar. Não, ira, e ele falou assim, por acaso poderia eu? Aí o Senhor, quando chama ele, fala assim, depois pode até ler aí, porque você não glorificou o meu nome. Então, ele podia estar irado, ele podia falar assim, por acaso o Senhor poderia vos dar água? E batia. O Senhor falou assim, ô velha guarda, chega cá, não era para bater, mas eu vou aliviar porque você glorificou meu nome. Mas não, ele bateu e falou, eu poderia dar água? Mas uma outra ficha caiu aqui em mim agora. Quando teve a inauguração do tabernáculo, lembra? Lembra naquela inauguração que teve, lá em Levítico, né? Aí o Senhor mandou preparar tudo e caiu fogo do céu quando estava tudo arrumado. Caiu fogo do céu e acendeu o quê? O que ele acendeu aquele fogo? O altar do sacrifício. E aquele fogo, aquela chama, nunca mais poderia ser apagada. Não se tem notícia, desde a época que foi inaugurado até o final de Salomão, que tenha se apagado esse fogo. A gente não tem notícia, a Bíblia não fala que alguém deixou apagar. Então, aquele fogo que chegou lá no templo de Salomão, até mais depois para frente, é o mesmo fogo que deu lá no tabernáculo. Olha só que coisa tremenda. Aí, no dia da inauguração, foi uma alegria, o pessoal, meu Deus do céu, imagina cair fogo do céu, uau, aquela coisa assim, né? Aí 2 filhos de sacerdotes lá do Arão, o Ofni e Finéias, né? Não, Nadab e Abiú. Nadab e Abiú. Aí um chegou pro outro, filho de sacerdote, filho do sumo sacerdote, que era um sacerdote, né? Ô, Nadab, vamos fazer um foguinho nosso aqui? Aí eu não sei onde que eles pegaram o fogo. Quem sabe estavam comemorando, fazendo um churrasquinho do lado ali. Pegaram ali uma brasinha ali, vamos fazer o nosso aqui. E fizeram lá uma performance, né? Como se fosse para Deus. O que aconteceu, irmãos? Caiu fogo, mas neles. Quem foi torrado não foi o altar, foram os 2. Né? E tem muito crente performático, né? Gosta da performance, né? E as igrejas hoje estão buscando isso aí. Essas igrejas grandes, principalmente, né? Mas não é a vontade do Senhor, não é isso aí, não. Vamos fazer a coisa certa aqui, né? Que mais aqui podemos falar sobre a questão aqui do testemunho dos discípulos, né? Já citamos, mas podemos falar de novo, né? Quando... Cadê que eu vi? Sininho, mas desculpa... O Tomé, né? A declaração de que Jesus era Deus, quando Jesus aparece depois de morto, ressuscitado, né? Ele vai lá entre os discípulos, Tomé não está, 8 dias depois Jesus aparece de novo, né? Antes quando Jesus apareceu a primeira vez, ele não estava, os discípulos, rapaz, onde é que você estava? Jesus veio aqui, você não estava aqui.
Ah, que Jesus apareceu? Não acredito não, que isso? Só acredito se meter o dedo no buraco lá que fizeram nele, aquela coisa toda. 8 dias depois, Jesus aparece de novo, agora Tomé está lá, né? E Jesus vai direto nele. Aí, Tomé, vem cá, dá tua mão aí, bota a mão aqui e tal. Ah, Senhor meu e Deus meu. Então ele faz ali a confissão, né? De que Jesus é Deus também. Mas aí também tomou um apertozinho ali porque ele só acreditou porque botou o dedo, né? Feliz aqueles que não Aí tem um atributo, viram. um atributo de Jesus aí, né? Que é onisciente, né? A onisciência. Ali Jesus já voltou a ser Deus novamente, né? Quer dizer, nunca deixou de ser Deus, mas ele reassumiu a sua posição anterior, né? É porque ele foi o Deus que se fez carne, não? Mas nunca deixou de ser Deus. Nunca deixou de ser. O que ele ora lá no João 17? Ele faz oração pelos discípulos e depois ele fala, me dá a glória que eu tinha contigo quando estava antes, né? Então ele já está orando pedindo para Deus, para o Pai dar. Mas ele foi fiel até o final. Quando ele está lá no Getsemane, é o Jesus, homem, Deus, mas ele, Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Mas aí, esse é aquele conflito das duas naturezas. Mas aí prevalece quem? Deus. Não seja feita a minha vontade, mas a tua. Até na oração do Pai Nosso, né? Também é. Exatamente. Outra coisa, Jesus também, ele é o sustentador. Ele não é só o criador, mas ele é o sustentador de todas as coisas, né? Olha aqui, ó. Vamos ver aqui. Jesus como grande Deus e nosso Salvador. Lê alguém para mim, por favor, aí. Tito 2:13 e Gálatas 2:9. Nós vamos ver que ele é a plenitude da divindade, né? Tito 2:13, depois Gálatas 2:9. E o Gálatas 1:17 também para mostrar aí. Tem até Hebreus, mas é a mesma coisa, que vai falar a mesma coisa. Achou aí? Tito 2:13. Eu estou em Gálatas aqui. Tá. Tito 2:13. 2:13. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. Ó, do grande Deus e Salvador Jesus Cristo, olha. Né? Gálatas 2:9. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que me havia sido dada, deram-nos as destas, em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios, e eles à circuncisão. Gálatas 2:9? Isso. Então tá errado essa coisa aqui. Gálatas 1:17. Nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim era apóstolo, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Não. É Colossenses, É não, pastor? Colossenses, não é? Não, tá Gálatas aqui. Tá no livro, tá Colossenses? É Colossenses. Ah, então no livro aqui Lê, então é Colossenses. O que que dá? Gálatas. É Colossenses, vê aí pra mim então. É Colossenses 2:9 e Colossenses 1:17, eu acho então. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Isso. Nele quem? Cristo. Aí vou até pegar aquele texto lá que você falou semana passada. Aquilo que os olhos não viram, aquilo que o ouvido não ouviu, e aquilo que não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que nele esperam, que o amam, né? O que é aquilo que os olhos nunca viram, que o ouvido nunca ouviu e que nunca subiu no meu coração? O que é aí? Ele está falando sobre o que aí? Fala não, Cristo. Sobre a pessoa de Cristo. Né? Não, falei, não é para você falar não, Tá. seu monstro. Entendeu errado. Então, ali é Jesus, né, irmãos? Porque tem muita gente que prega, que diz que é o céu. Não, é claro que o céu... Ouvindo isso. Hã? Ele sempre está ouvindo isso. Que o céu é diferente dos olhos. Não tem dúvida que o céu são coisas que... Tem coisa lá que nós nunca vimos
nunca ouvimos e nunca subiu no nosso coração. Mas por que nesse texto não é o céu? 2 Coríntios? 1 Coríntios 2 e 9, se eu não me engano. Ele vai ler o versículo, você vai ver anterior como é que faz menção, não é ao céu. 1 Coríntios 2,9. Nós vamos ver o 2,9, que é esse versículo, depois nós vamos ver a lei do contexto, 2 versículos antes. 1 Coríntios 2 e 9. Eu vou abrir outro 1 texto. Coríntios 2:9. Isso. 2 e 9, mano. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que amam. Leu, esse é o 9, né? Leu 7 e 8 agora. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria, essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se o tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Então, quem é? Jesus Cristo. Está falando, se conhecesse, jamais teriam crucificado. Então, está falando de tesouro escondido e tal. Aí o Colossenses 2 e 3, olha só. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então, isso aquilo que os olhos nunca viram, o ouvido nunca ouviu, que nunca subiu o coração, é o tesouro oculto. Quem é? Jesus. Ah, mas pastor, eu não posso usar esse texto para falar do céu? Pode, mas não deve. Porque não é isso que está falando. Mas pode. Errado. Pode, mas tá errado. É. Se der certo. Não, você está entendendo? Agora, É que, na a verdade, hermenêutica Você vai isolar o texto e abrir o Isso. pretexto, na verdade, né? é um pretexto. Sim. Isso é lei da hermenêutica. O que está querendo dizer lá? É isso? Não. É igual de novo, aquele exemplo das dracmas. A mulher que tinha 10 dracmas e perdeu uma. Nós sabemos que as parábolas de Jesus, na sua maioria, sempre são resposta para uma pergunta de alguém, ela só tem sentido ali. E Jesus está respondendo ali aquela pergunta que foi feita para ele lá, por que ele come com cobrador de impostos e pecadores. E Jesus vai falar, o pastor que tinha 100 ovelhas perdeu uma, a mulher que tinha 10 moedas e perdeu uma, e o pai que tinha 2 filhos perdeu uma. Né? Só pode ter sentido ali naquela parábola ali, naquela pergunta. Mas aí o cara vai, o irmão vai lá, o pastor, o Evandro, vai dar uma mensagem lá no Santa Regina, é pregador, né? Vai dar uma mensagem lá e cuida da família. Ah, vamos ler aí. Não, ele não vai fazer isso aí, que foi meu aluno, né? Aí o outro cara lá, né? Abra sua Bíblia aí em Lucas capítulo 15, né? Aí vai ver Lucas 15. Aí fala a parábola da mulher que perdeu das 10 dracmas, perdeu uma. Aí ele vai ler e vai falar assim, pois é, irmãos, nessa noite, como essa mulher tinha 10 dracmas e perdeu uma, eu quero falar sobre moedas perdidas dentro de casa. Ah, é até bonitinha o texto, mas não tem nada a ver com o lugar onde está lá a mensagem, você está entendendo? Eu posso usar isso aí? Pode, mas seria bom você dizer o seguinte, você tem que ser honesto com quem vai estar te ouvindo. Irmãos, esse texto aqui não tem nada a ver com o que eu vou pregar, eu só quero... Não, é o certo, porque na lei da hermenêutica você está cometendo um crime. Você está vendo como é que é sério o negócio, irmãos? Então você vai falar assim, irmãos, esse texto aqui, ele está relacionado com uma resposta que Jesus está dando aqui, mas eu quero pegar emprestado, você está sendo honesto. Só essa questão da mulher perder, e Deus tocou no meu coração de falar sobre coisas perdidas. Pronto, você já, se tiver um teólogo lá, tá bom, se safou, né? Porque toda igreja tem teólogo, né, mano? Tem teólogo, tem toda igreja. Foi o que eu fiz na dinâmica. Eu usei, como eu falei pra ti, que eu queria falar sobre algo sobre o céu, né? Mas falei, o contexto realmente do... Não tem problema. Você tem que falar a verdade, você tem que ser honesto com quem está te ouvindo. Irmãos, esse texto aqui eu estou tirando ele do contexto, porque no sentido
é verdadeiro, não quer dizer isso. Os irmãos também estão um pouco se lixando, né? Mas, não, vamos ser sincero, né? Fala, meu, prega aí, eu quero ouvir a mensagem. Mas você tem que ser honesto, né? O pregador, o camarada que estuda a Bíblia e sabe dessas coisas, pensa que é todo mundo que sabe o que eu estou falando aí para vocês? Não sabe, não. Independente de quem for, vai até te ativar, como é que eu posso dizer, a curiosidade dele de fazer ele estudar. Exato. Pô, mas por que ele não está falando? Então eu vou Isso. Mas o que ele está querendo dizer lá então? Aí você vem cá, chega aqui, bebê, que papai vai te ensinar. Aí você... E ele vai falar, sabe o quê? Oh! Não sabia. Não sabia. Eu falei do filho pródigo lá em uma igreja ali. Acabou os irmãos... Não, irmão. Eu nunca entendi isso aqui, agora eu entendi. Falei, que bom. Que bom que você entendeu. Então a ficha cai, o camarada vai... E ele vai falar, ele vai começar a pensar o seguinte, ué, mas se nesse texto eu sempre fui ensinado errado, então os outros também. Você está entendendo? Exatamente, vai despertar nele o desejo de estudar mais. E olha que bom. Se for um atribulado, vai ser o contrário. Aí tem o lado do camarada usar a teologia. A vida inteira, que eu falei agora, né? Mas claro, a gente se molda, a gente aprende. Só que tem gente que é casca grossa e não, é assim que eu aprendi, assim que eu vou levar. Mas tem... E, mano, toda hora eu tô mudando. Não é ser volúvel, é mudando no se entenda bem, nas coisas que não pode mudar, não tô mudando, não. Tô dizendo assim, mas conceito, pô, rapaz, eu era casca grossa. Ainda tenho umas coisas de casca grossa, mas Deus vai tirando, né? O evangelho, irmãos, ele é despossuidor da gente, ele nos despossui de tudo, de coisa ruim, de argumento errado, de, como é que eu vou dizer? Preconceito, principalmente preconceito. Jesus não tinha preconceito com nada. Nada. A religião estava tão arraigada no coração daqueles camaradas, que quando eles viram Jesus comendo com cobrador de impostos e com pecador aqui não comia a comida deles, né? Comia comida que eles não comiam. Mas não é possível, você está dizendo que é o Messias e está lá. Aí também demanda você conhecer algumas coisas da cultura deles. Porque para você colocar alguém dentro da tua casa, não era você abrir a porta, entra aí. Não é assim. Não é assim que se fazia. Quando alguém chegava na tua casa, é igual lá em Lucas 7. Você tinha que lavar o pé, você tinha que beijar ele, e você tinha que ungir e mandar uma bênção em cima dele. A unção, você pegava o óleo e dizia que a bênção que você trouxe na minha casa, você leve da minha casa para a sua vida também. Imagina isso na cabeça de um religioso. Jesus estava na casa de alguém, ele deve ter recebido alguém, aquelas pessoas que na visão deles eram as pessoas malditas. Jesus beijou, abraçou, ungiu e lavou o pé. Como? O negócio fica mais complicado ainda. Entendeu? Então a cabeça desse pessoal é assim. Mas o religioso sempre vai ter. Toda igreja tem religioso. Mas são religiosos que estão na fase de libertação também, né? E é bom que se passe por esse. Aí eu quero chegar logo aqui na página 120, na minha que é 120. O verbo, que é o capítulo 2, aí o tópico 2. Eu até botei esse... Você vai entender alguma coisa aí, né? O verbo. Porque o verbo, né? Vamos contar uma historinha aqui agora. Quem já ouviu, vai ouvir de novo. O verbo, lá em João, quando ele vai falar assim que Jesus, no princípio era o verbo, era o logos, né? Então nós vamos falar agora sobre o verbo, mas eu não queria falar só do verbo como Jesus, a palavra só, né? A palavra, porque verbo é palavra. Também, tá? Também é palavra. Se você pegar um dicionário de significados da língua grega, vai ter uma relação de coisa e entre elas está a palavra, que é o verbo, né? Que a gente traduz por verbo. Mas o que é então essa palavra aqui que é traduzida por logos, né? Jesus é o verbo, e a gente traduz, no original é logos, né? Logos no grego, que a gente traduz para verbo, que seria palavra. Existia lá os gnósticos,
Tem a visão gnóstica e tem a visão filosófica. São duas visões diferentes de início de mundo, tá? Então, para você estudar teologia, você tem que conhecer as duas. A visão gnóstica, que foi a que perturbou a igreja, e tem a visão filosófica. É mais ou menos parecida, mas tem diferenças, algumas coisas meio que gritantes até, tá? Vamos falar do gnóstico, que é o nosso caso aqui, que foi o motivo pela qual João escreveu o Evangelho de João e as suas epístolas. Você sabe disso, né? Pessoal mais antigo. Vocês não tinham falado para vocês não, né? Sobre esse assunto aqui, do gnóstico. Tá, então presta atenção aí. Isso aqui é importante. O gnóstico acreditava o seguinte: os gnósticos eram filósofos que estavam dentro da igreja. Mas eram caras que já tinham uma preconcepção de uma verdade. A verdade deles era a seguinte: eles acreditavam que tinham um primordial. Primordial não é Deus, seria... Você já ouviu falar de força cósmica? É mais ou menos essa visão que eles tinham, de uma força cósmica, né? E nessa força cósmica, tinha nela a junção do bem e do mal, do certo e do errado, do justo e do injusto, do pequeno e do grande. Então, todas essas positividades e as negatividades, todas as suas verdades e os seus contrários estavam concentrados nesse primordial. Até aí tudo bem? Então, lá estava a verdade. Um dia, teve uma rebelião lá, no presídio, né? Teve uma rebelião, e um camarada saiu de lá e falou assim: eu não faço mais parte de vocês. Então, uma fração deles aqui saiu, e esse camarada é chamado de demiurgo. E o gnóstico vai dizer que esse demiurgo, que foi uma parte que saiu daqui para cá, para o universo, é o Deus do Antigo Testamento. Isso não está na Bíblia, não. É o gnóstico que fala isso, tá? Vai falar assim: pô, pastor Taran está dizendo... Eu estou falando que isso aqui é o gnóstico, não é o da Bíblia, tá? Aí, esse demiurgo, então, é uma fração que saiu daqui e veio para cá. Só que esse demiurgo, ele é uma fração do mal. Por isso que o gnóstico, quando você está pregando a palavra para um gnóstico, ele vai falar assim: o Deus do Antigo Testamento é um Deus mau, e o Deus do Novo Testamento é um Deus bom. Porque ele é gnóstico, ele acredita nisso aqui, que o Deus do Antigo Testamento foi esse cara, essa fração que saiu daqui e se tornou o Deus mau, e é o Deus do Antigo Testamento na cabeça deles. E o que esse Deus demiurgo aí, eles não chamam de Deus, é um arconte, arconte, né? Que é a mesma coisa que demônio, tá? Olha só que viagem, né? Então pode ser, é o demiurgo, mas é também um arconte e também é um demônio, né? Demônio no sentido de ser espiritual do mal lá. E esse cara então, o demiurgo, ele vai criar todas as coisas. É o inimigo, não vou. É isso, rapaz. Viu o arconte? O cara apareceu na hora, mano. Sai! Viu? Tá, viu aí que eu tô dentro aí da parada, hein? Ah. Não, mas parece que brincadeira, o negócio é sério. Então, tá entendendo até aqui ou não? Tá dando pra entender? Então ele saiu de lá, tal, e ele é o demiurgo, na visão deles é o Deus do Antigo Testamento, e esse camarada aqui vai criar todas as coisas, ele vai criar o universo, vai criar o sol, os planetas, tudo. Só que quando ele saiu daqui, antes dele sair daqui, aí já entra a visão filosófica. O filósofo acredita que, já tirando o gnóstico, que isso aqui teve um princípio, que é o primordial, que eles chamam de arqué, e nesse princípio teve uma explosão. E nessa explosão criou-se um caos. E aí uma mente inteligente saiu daqui e organizou todo esse caos, né? O caos, e transformou isso num cosmos, tá? Isso aqui é a visão filosófica, tá? Filosófica. E essa que eu estou passando para vocês aqui é gnóstica. Então,
o filosófico acredita que teve uma explosão e virou um caos, e uma mente superior, chamada Logos, organizou esse caos e transformou isso num cosmos. Tá? E desse cosmos, também ele criou a physis, que são as coisas físicas, inclusive o homem. Essa aqui é a visão filosófica, tá? Diferente da gnóstica. Mas também tem explosão, tem criação, tem outras coisas. E a base da filosofia é o arqué, que é o princípio, né? E o João fala, no princípio criou, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, né? Então ele está falando exatamente sobre isso aqui. Que ele vai usar a palavra arqué, vai usar a palavra logos, né? Vai usar a palavra cosmos e vai usar a palavra physis. Então são os 4 pilares que a filosofia está fincada com relação à chamada cosmogonia. O que é cosmogonia? É a criação do mundo. Cosmogonia. Irmãos, é uma viagem, eu sei que está meio esquisito, mas presta atenção, isso aqui é importante, porque esses caras aqui estão atormentando até hoje. E essas aulas nossas da escola dominical, se você não tiver conhecimento disso aqui, vocês não vão entender, porque eles estão falando exatamente isso aqui. Na faculdade eu pregava muitas coisas. Faculdade, né? Sim, com certeza. E essa física aí, essa física? A física são as coisas físicas. Física. São as coisas físicas. Eu, você, o cachorro lá, o porta, as coisas, a árvore, tudo que existe, né? Palpável. Os planetas, né? Só faz parte das coisas físicas também. Voltando agora para o gnóstico. Então o cara saiu de lá, criou as coisas todas, né? E o que ele fez? Ele também criou o homem, né? E colocou o homem encapsulado dentro de um lugar chamado corpo. Esse corpo aqui é uma cápsula que o demiurgo colocou a gente. Então nós estamos encapsulados dentro desse corpo. É uma alma presa. Então nós estamos presos, dominados por esse corpo. O corpo é mau, a carne é má. Por isso que o gnóstico vai dizer que a carne é má. E o que acontece? Como é que eu produzo, como é que um homem produz mais carne? Se a carne é má, como é que o homem produz mais carne? Se casando e tendo filhos. Por isso que eles proíbem casamento. E o apóstolo Paulo vai falar, cuidado com esse pessoal aí que eles estão proibindo casamento. Agora eu comecei a entender, cara. E ele fala sobre isso. Colossenses também fala contra os gnósticos. Então, João, algumas passagens de Paulo e as epístolas de João são contra os gnósticos, tá? E o João, então, vai combater exatamente isso daqui. Qual que é a salvação para os gnósticos? A salvação para os gnósticos é o seguinte, eles acreditam que como nós estamos presos nesse corpo, a carne é má, só tem uma solução para nós. É que saia essa mente, que aqui é falada, chamada de Logos, que é a mente inteligente, né? Que saia esse Logos daqui, essa mente inteligente, e venha nos libertar desse corpo e lhe salvar a nossa alma. Por isso que quando Jesus vem, vocês vão entender agora outra coisa. O trimestre passado todinho a gente aprendeu sobre heresias, não foi? Você vai ver que tinha heresia que dizia que Jesus era só espírito, não era corpo. Porque esses caras diziam que a carne é má. O Logos que veio para salvar e libertar o homem não podia ser carne, porque a carne é má. Está entendendo? É pecaminosa, né? É pecaminosa. A carne é cheia de desejo. Como é que alguém que vem na carne pode nos libertar? Tem que ser alguém que vem em espírito. Por isso que o docetismo, né, que é uma das entre tantas lá, o docetismo vai dizer que Jesus parecia ser carne, mas ele era espírito. Ele era um aeon, ele era um iluminado. Aí o João, então vamos lá, eu vou escrever para vocês quem é Jesus. No princípio criou Deus os céus e a terra. Vai vendo como que o que ele está escrevendo vai bater exatamente com o que o gnóstico acredita, vai vendo. No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio era o verbo. O princípio é o verbo, porque esse logo estava aqui junto com o primordial. O princípio era o verbo. O verbo estava com Deus, estava ou não estava? E o verbo era Deus. Tudo foi feito por ele. E sem ele nada que foi feito se fez. Né?
Aí ele vai contando, veio a luz do mundo, falou de João e tal. Aí, só que no decorrer da história, chega lá no versículo 14, ele vai falar, mas o verbo se fez carne. Aí o gnóstico, não, mas aí você vai botar fogo no parquinho? Não pode. Ele não pode ter vindo em carne. Não, ele veio em carne. E lá na epístola vai falar assim, nós estivemos com ele, nós abraçamos, nós tocamos naquilo que é de Deus. E o João ainda vai falar, aquele que nega aquele que nega que o Filho não veio em carne e sangue é o espírito do anticristo, para combater gnóstico. Entenderam? Então essa viagem todinha é para você entender como é que esses caras atormentam até hoje. Então tem igreja aí, tem igreja evangélica, mas tem gente que pensa essas coisas. Não, Jesus é um aeon, essa palavra também, aeon, né? Aeon. Aeon significa iluminado, né? É no grego, né? É grego. Iluminado, né? É o aeon. Seria aeon, né? Aeon. Então, ele é o iluminado. E os nossos queridos evangelistas, principalmente João, né? Ele vai combater essa rapaziada toda aqui. Então, agora a gente vai falar sobre Jesus, o verbo. Dentro disso que eu passei para vocês. Fala. Qual é a seita que tu consegue ver isso aí explícito sobre o gnóstico? Olha, o gnosticismo, ele não tem assim Tem um movimento chamado teosofia. Teosofia. Gnose. Tem gnose. De vez em quando você está numa loja, tem lá um panfletinho, reunião de gnose. Onde tem muita gnose, pessoal que mexe com essas coisas aí, são essas sociedades secretas. Várias delas. Illuminati. Que tem esse termo Illuminati, né? Mas às vezes nem usa esse termo Illuminati aí. Mas nós tivemos um grande combatedor desse pessoal, que era o Irineu de Lyon, né? Que era o pai da igreja. Ele identificou mais de 20 tipos de gnóstico diferente. Então não tem como você falar assim... Porque às vezes o camarada você confunde com o evangélico, mas ele tem umas tiradinhas assim meio de fora, entendeu? Bem sutil no caso, então. E às vezes até ensina. Não, Jesus não era carne, não é bem assim. Era uma carne especial. Quando começa com esse papo, é uma carne especial. Não, era carne, saiu sangue, pô. Então já começa a ficar preocupado, né? Então é meio que docetista, né? Quer dizer, parece que mas não é. Não, ele é carne. Jesus era homem, era Deus, né? E agora nós aqui no tópico 2, nós vamos falar exatamente sobre isso aí. O verbo, né? A pré-existência e atividades eternas. Pré-existência e atividades eternas. Então Jesus, ele sempre existiu. Então uma vez que a gente tem conhecimento de como é que pensam os gnósticos, a palavra do homem é aquela que por meio da qual ele se expressa e por meio da qual ele se comunica com os seus semelhantes. Eu falei até na aula passada, né? Foi com o Henrique, né? Falei, eu tô aí, o que está chegando aí? Minha voz, né? Então a palavra, ela é gerada em mim. A palavra é gerada em mim. E o que está chegando lá não sou eu, é a minha palavra que foi gerada em mim. Jesus também é assim. Ele era a palavra de Deus, não é, né? Só que essa palavra se encarnou. Ela encarnou. Ela se transformou em carne. Ela encarnou. Não sei se transformou ou não, ela encarnou. Jesus encarnou. A palavra encarnou. E se tornou homem, né? Então, por sua palavra, ele dá a conhecer seus pensamentos e sentimentos. Você já percebeu que você está no telefone? Pelo tom da voz, o timbre, você identifica quem é a pessoa. Eu ligo lá para casa da minha irmã, e ela tem 2 filhas. Rapaz, parece que eu estou falando com a minha irmã. É o mesmo timbre. Eu falei, não é possível, como é que pode a genética, né? Igual, até ela é paulistana, né, da capital, e ela fala com aquele sotaque aí. Oi, tudo bem, né? Já, igualzinho. Então, o que é isso? Isso é uma informação genética. Então, Jesus sendo a palavra de Deus, ele tem todas as características do Pai. Então, quando ele está falando, é o Pai falando. Porque a palavra é gerada no Pai. Né?
Falei para vocês, quando a gente chegar na presença do Senhor, quem que nós vamos ver lá? Nós vamos ver Jesus, vamos tocar nele. Tá, e o Pai? O Pai nós vamos estar nele. Nós vamos estar imersos nele, igual o peixe no aquário. Você está lá no aquário, respirando. O peixe não pergunta, cadê a água? A água está passando por ele, ele está respirando, né? Você não precisa perguntar onde é que está Deus. Você está nele. Ele não vai estar em Jesus, a mesma pessoa? O Espírito Santo, uma pessoa só? Sim, pessoalmente, de tocar, você vai estar em Jesus ali. Agora, o que vai me levar a estar na presença do Senhor? Eu vou estar vivificado pelo quê? Pelo Espírito Santo de Deus. Então, eu não vou precisar perguntar quem é Jesus, quem é o Pai. O Pai, eu vou estar nele. E vou saber que estou nele pela presença. O que me faz sentir Deus? É o Espírito Santo de Deus, que está em mim. É formado nossa imagem e semelhança. Ele tem uma imagem, ele tem uma aparência que a gente vê. Né? Sim, você vai tocar, você vai ver. Deus. O Tomé não tocou? Você vai tocar no mesmo, vai ver o mesmo. Tem uma fisionomia. Todos nós temos uma identidade, que é a nossa fisionomia. Com exceção de gêmeo, né? Gêmeo é quase igual. É quase igual, mas não são iguais, né? A mãe já olha, não, aquele ali não, fulano é esse aqui. A gente que nunca viu, né? A minha esposa é bem parecida com a irmã dela, a mais velha. Quem não conhece, meu Deus, é igualzinha. Mas depois você convive, nada a ver, né? É igual o gêmeo. Mas no caso de Deus, não. Quem vê a Jesus vê o Pai. O Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai. Você está de brincadeira, né? Já estou há tanto tempo com você, não me viu? Quem vê a mim vê o Pai, porque eu estou no Pai, o Pai está em mim. Então, é intrínseco, né? Os dois estão ali. Eu só estou querendo que vocês entendam, assim, quando chegar lá, né? Quando chegar na presença do Pai. Ah, cadê o Pai? Vai fazer igual o Felipe lá no céu, né? Senhor Jesus, cadê o Pai? Ah, brincadeira, né? Você dava aula lá. Não, eu estou vendo, eu não preciso... vai ser algo assim tão claro, que não vai precisar perguntar cadê o Pai. Você vai saber quem é o Pai. Eu vou estar nele. Você vai ter a plena convicção do Pai. Poxa, Pai, estou em Ti. Aquela brisa, aquela coisa. Não precisa perguntar. É igual quando você entra numa sala com ar-condicionado, você não sente o frescor? Então, lá a presença do Pai, é uma comparação bem mal feita, tá? Mas só para a gente entender, né? Do nosso cérebro. Não, eu não consigo alcançar alguma coisa mais próxima. É um outro ambiente, né? É uma coisa assim que... aí você sai da sala, poxa, mas lá estava tão bom. Vai ser uma coisa tipo, ninguém vai sair da presença mais depois, né? Mas estou dizendo, você vai... É algo latente, não tem como... É claro, né? Não tem como você dizer que não viu o Pai, tocou nele. Né? Senão o Tomé vai chamar a atenção. Pô, mano, eu já cometi o erro, não precisa tocar não, é ele mesmo, né? Aqui nós já estamos nele, né? Aí nós voltaremos para... Isso, nós estamos agora nele, no sentido de que somos a habitação do Espírito Santo de Deus, a gente sente a presença do Pai, mas nós não estamos na plenitude do que vai ser. Né? Porque a Bíblia diz como ele, nós o veremos como ele é. Nós não vimos ainda como ele é. Porque carne e sangue não pode herdar o reino do céu. Essa carne aqui tem que ser transformada. Ah, mas peraí, então nós continuamos naquele pecado de Adão? Todos os pecados destituídos estão da glória de Deus? Não, nós já aprendemos aqui, nós já fomos regenerados. O versículo que fala, nós veremos face a face. Tem uma coisa assim? Tem. Nós veremos face a face. Face a face. Não estou lembrado agora, irmão. Mas eu acho que tem alguma coisa do tipo, sim. O veremos como ele é, sim. Né? O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 3, em parte conhecemos, em parte profetizamos. Acho que é lá em 1 Coríntios. Mas quando chegar, tem uma parte que fala que nós o veremos como ele é. Né? Vê se acha esse versículo, agora não me ocorre. Esse é o hino? Não, né? Tem versículo. Tem alguma coisa do tipo. Eu sei que lá em 1 Coríntios 13 fala que quando eu era menino, falava como menino, mas depois eu venho crescer, deixei as coisas de menino. Aí ele vai falar assim, em parte nós conhecemos, em parte a gente profetiza. Quer dizer, tem parte de Deus que a gente conhece, tem coisa que a gente profetiza sem conhecer. 1 Coríntios 13, 12. O que agora vemos é como uma imagem imperfeita, num espelho passado. Mas depois veremos face a face. Eita, aí, viu? Agora, o meu conhecimento é imperfeito,
mas depois conhecerei perfeitamente, assim como sou conhecido por Deus. Viu? Aí. Sabia que tinha alguma coisa do tipo lá. Pastor, Então. esse corpo, mesmo que Jesus aparecesse para nós no nosso corpo, ele não aguenta. Porque a glória de Deus, que é muito grande, a glória não aguenta esse corpo. Moisés, né? Quando eu só para frente, porque ficou Nós quanto vamos ser tempo? transformados no nosso corpo. Chegou lá embaixo todo dominado. Né? Alguns irmãos têm uma visão, né? Que está nos quadros do hospital. A gente ouve de monte aí. Irmão que estava lá, até médico, eu tenho um médico crente, ele falando que assim como ele já viu coisa ruim acontecer, sair uma sombra, coisa assim da pessoa que morreu sem Cristo, eles também têm experiência de ver coisas gloriosas. E a gente já viu irmãos aí que estava doente, estava enfermo e viu um enfermeiro entrar, já vi de monte, já testemunho assim, viu, mas de repente viu algo que Deus permitiu ver, que visse, né? Não vai ver na glória do jeito que realmente não tem como. João foi arrebatado na ilha de Patmos, né? Lá ele teve mais ou menos, ele teve uma visão Ele foi ali. arrebatado ou não viu no morto natural? Quem? João. Não, ali ele vai falar, eu, João, que também sou vosso irmão, companheiro na aflição, na paciência, no reino de Jesus, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus, testemunho de Jesus, foi arrebatado no dia do Senhor, e ouvi por trás de mim uma grande voz que dizia, aquilo que viste, escreve às 7 igrejas da Ásia, Éfeso, Esmirna, Tiatira, e virei-me para ver quem falava comigo, né? Aí viu 7 castiçais, aí ele viu lá a visão que ele viu, ele não viu Jesus, ele viu 7 castiçais. Aí no meio do castiçais, aí ele viu um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés com vestido comprido, né? Aí vai falar do cabelo que era como olho como chama de fogo, da boca sai uma espada aguda de 2 gumes, né? Tinha na sua mão 7 estrelas, e o seu rosto era como o sol quando no seu resplendor resplandece, né? Aí é a visão que ele teve de Jesus. Foi uma leitura que ele fez de Jesus ali, teve uma visão. Que é o Pai e o Filho e o Espírito Santo, uma pessoa só também, né? E quando Moisés viu esse clarão também, ali estavam os 3 também, não? Em certo sentido, sim, né? Mas você tem que entender que cada um é um, né? Cada um tem uma atuação. Né? Cada um tem uma atuação. Deus atua no velho. Senão, se eu defender essa visão sua, eu vou ser unicista, né? Porque eu estou olhando Deus, eu estou vendo o Pai, Filho e Espírito Santo. Aí está errado. Não. O Pai é o Pai, o Filho é o Filho e o Espírito é o Espírito. É só lembrar de Jesus sendo batizado. Uma voz, se for o Pai lá. Não, sim. Então, eu quando for chegar no céu, eu estou olhando Jesus, eu estou olhando Jesus, eu estou olhando o Filho. O Espírito, ele está em mim. Ele que me vivificou para eu estar ali. E o Pai, eu vou estar nele. Entendeu? Eu vou ver o Pai no sentido que Jesus é o verbo do Pai. Mas o Pai é o Pai. O Filho é o Filho e o Espírito é o Espírito. Não é que eu vou ver Jesus, vou ver o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tem que tomar cuidado, não é essa visão. Porque aí eu vou ser unicista, né? O unicista que prega isso. Eu vejo o Pai e o Filho e o Espírito Santo, a Trindade, como uma pessoa, né? Não, é assim, ó. A divindade é uma. Isso. A divindade não é uma pessoa. A divindade é a mesma coisa que você fala assim. Você trabalha onde? Eu trabalho uma empresa grande aí, sei lá. Betel. Hã? Trabalho em Betel Transportes. Você trabalha lá? Você trabalha com o Hélio? Trabalho. Eu trabalho na Betel Transporte. Mas a Betel é só o Hélio? Não. Então, tem um monte. Então, Deus. Então, só para você entender, Deus é como se fosse, pelo amor de Deus, a empresa. Né? A gente dá o título Deus, mas não é só o Pai, e não é só o Filho, não é só o Espírito Santo, são os 3. Os 3 formam a divindade que é Deus. Entendeu? Jesus, ele tem a função dele, que ele é o verbo, ele é a palavra de Deus, e ele tem a sua função dentro da Trindade. Tanto é que ele falou assim, vou para o Pai, mas vou mandar outro. Então, não pode ser o mesmo. Então, Jesus, ele está em mim em que sentido? Na pessoa bendita do Espírito Santo. Mas se Jesus está, o Pai está também? Claro, porque ele que testifica do Pai. E o Filho está também, porque ele testifica. Mas quem está em mim é o Espírito Santo, não é o Pai. Entendeu? Porque Jesus, senão é uma coisa meio estranha. Como é que Jesus foi, mandou o outro e ele continua em mim? Ele está em mim no sentido, porque ele é o representante de Jesus, né? O Espírito Santo.
e do Pai, né? Mas o Pai, lembra sempre, o Pai é o Pai, o Filho é o Filho, o Espírito é o Espírito. Vocês estão aqui hoje porque algo para além da vontade de vocês trouxe vocês aqui. O que foi? O Espírito Santo. E aí, claro, ele é o representante do Pai e do Filho. Então a gente vai aprender, só que é Ele. Mas tem a ação do Pai e do Filho nele. Porque ele vem do Pai. A Trindade é algo assim, é só por fé mesmo, né? É difícil mesmo na sua totalidade, é bem complexo assim. Mas é só lembrar que não é uma pessoa, né? São 3 pessoas. A divindade é uma. É a Betel. E na Betel tem os 3. Só você entender. Quando você fala de Deus, você já olha os 3. Eu não estou vendo o Pai só. Não estou vendo só o Filho, não estou vendo só o Espírito. Eu vejo os 3. O senhor falou Betel. Não, Betel é onde ela trabalha ali. Já vai inventar uma heresia aqui já. Ó. Não, porque tem até a igreja. E o salário, ó. Olha o salário. Tem significado aí, né? Olha o salário. Salário, ó. Isso não é fácil, né? Isso é uma benção. Mas isso é real, né? A gente teve a dispensação de Deus no Velho Testamento. Jesus veio até ele, né? Não interviu mais. Aí veio Jesus, atuou na Terra. E hoje nós estamos na dispensação do Espírito Santo. Isso é real. Sim. No Antigo Testamento, não que o Espírito Santo de Deus e o Filho não tenham agido, mas é uma outra aliança, né? E Jesus aparece, não fala Jesus, mas a Bíblia fala o anjo do Senhor. O Josué lá, capítulo 5. Eu ia falar agora, né? Era a guerra, Josué olhou assim, viu um camarada com a espada na mão, fora da bainha, ele já... Você é dos nossos, é contra nós. Já ia dar-lhe. Ele falou, não. Esse não é nem lá nem cá. Eu não sou nem de vocês nem de lá. Eu sou príncipe dos exércitos do Senhor. Aí o que aconteceu em seguida? Ele caiu de joelho e adorou. E o personagem lá falou assim, tira a sandália do teu pé porque o lugar que você está é santo. Que anjo é esse? Era anjo? E ainda fala assim, o que o Senhor tem para me dizer? O Senhor. Só pode ser Jesus, né? E lá a mãe de Sansão também. É Manoel era o pai ou a mãe? Não, Manoel é o pai, né? Não sabe que o nome dele é maravilhoso? É. Lá em Isaías 9:6 vai dizer o quê? O nome dele é maravilhoso. Da mesma forma. Moisés não viu, mas Josué Exato. viu. Provavelmente ali, quando o anjo aparece lá para Abraão lá, também é Cristo ali também, não é? O Melquisedeque? Não. Na passagem ali que Abraão, ele vê 3... Botar mesa, né? 3... Isso, ali também. Não, eles são anjos, né? Parece que tem um... Era um... É porque tem dois anjos continuam, que vai passar e um só que tem um... que fica ali conversando com ele. Tem um que tem umas coisas meio estranhas. Que a Sara, ele tá fazendo promessa para ela, e a Sara tá lá pensando, velho, desse jeito vou ter filho. Por que você tá pensando assim? Eu não tô falando nada, tá assim. É um atributo aí, ó. Quem é que lê coração? Isso. Anjo? É forte. Até acordou o varão lá, de novo, né? Na melhor parte você acorda, né? Só não vai dizer que Jesus é estranho, né? Porque o anjo lá é estranho. Não, estranho não. Estranho, eu tô dizendo assim, né? É bem diferente, né? Mas ali também, eu acredito que ali também foi o próprio Cristo que estava conversando com ele. E Jacó lutou com um anjo, né? Ele era anjo. Ali dá a entender que ele não lutou, né? Ele segurou. Tem até as músicas aí, Jacó... Não, tem um segurou, isso tá certo. Mas tem pregador que diz ele lutou com o anjo. Não, ele segurou, ele não deixou o anjo embora. Não lutou não, ele segurou. Você... Não, a palavra lá não é lutou, você... É tipo assim, o anjo estava querendo ir embora e ele está segurando. Você não vai embora, lutar no sentido de impedir, né? Mas não foi luta de
pensando o quê? Né? Eu sei. Não, você está entendendo? Não é nesse sentido. Até porque não teria luta, né? Não, já era, né? É a mesma coisa, se passares pelas Segurou, águas. na verdade. Não, se passares, né? Quando passares. Quando passares pelas águas, né? É, não se também. subirão. Então, mas tem umas passagens bíblicas ali que você vai ver que não é anjo, né? Tanto é que a Bíblia faz diferença, faz um anjo e é o anjo do Senhor. E tem Bíblia que já está até com Senhor, o anjo maiúsculo. Quem foi que Nabucodonosor viu dentro daquela fornalha? Semelhante ao filho do homem, né? Ele mesmo falou, ainda bem que não fui eu, foi ele. Ó, eu estou vendo 4 e um deles é semelhante ao filho dos deuses. Como é que ele sabia que era semelhante? Aí eu ia perguntar agora, né? Uma coisa que, como é que é, né? Rapaz, O inimigo Tem conhecia, coisa- então você estava possuído pelo inimigo? Agora esse filho dos deuses aí me deixa confuso. Filho dos deuses. Mas Não. filho de Deus, né? sim, mas ele é um pagão. É porque Ele é pagão, ele tá olhando com os olhos de pagão. Ah, e tá olhando com os olhos dele. Da religião dele. Mas o Senhor foi trabalhando a vida dele. Trabalhou tanto, que no capítulo 4, quem escreveu foi ele. E ele vai... irmão, pela carta, pelo capítulo 4 ali, ele está lá do lado de Jesus. Ele se converteu e falou assim, eu pastei igual um jumento, mas até o dia que eu olhei para o céu, glorifiquei esse Deus Todo-Poderoso. Se converteu, é a última palavra dele. Eu vou dizer que esse cara foi para o inferno? Não foi. E você acha que Deus tem prazer na morte do ímpio? Não Depois tem. passar o que ele passou? Oi? Depois que ele passar o que ele passou. Não, 7 tempos, não sei se foi 7 anos, só ali mesmo, né? O Jonathan Eduardo ele deixa bem claro naquele livro dele. Os pecadores nas mãos de Deus irá, né? Deixa bem claro isso aí. Deus não tem prazer em jogar Não, o ímpio no inferno. não Deus tem mesmo. Não tem. Tanto é que Jesus falou Preço que muito caro, né? o inferno não foi feito para o homem, né? Foi feito para quem? O diabo e seus anjos. Você acha que Deus não tem prazer? Né? É o homem mesmo que escolha. Exato. Tem homens que Deus rejeita, né? Mas não quer, vai fazer o quê? Mas rejeita devido à escolha do próprio homem, né? Porque ele escolheu. Ele Né? escolhe fazer Deus rejeitar ele, no caso, né? O que diz lá Isaías 59? Ele já foi julgado, né? Já tá. Não, já tá todo mundo condenado, certo? Tá todo mundo condenado. O Senhor estendeu a mão, mandou o filho. Sabe o que o homem faz? Cospe na mão. Eu não quero isso. Tem uns que fazem pior. Mas depois se arrepende, né? Graças a Deus. Então se arrepende, meu Deus, graças a Deus, né? E o Senhor permite esse tempo de arrependimento aí, né? Mas quem o Senhor rejeita não tem mais volta, né? Ou até então o pecado. Então, se não se acertar, minha irmã, se morrer fora, esse dia tinha um pastor aí, esse dia não, mandaram hoje para mim lá. Aí o cara botou assim, será que esse pastor não sabe o que está falando, né? Aí que ele falou que é impossível, eu achei meio radical da parte dele, né? É impossível alguém que aceita Jesus na última hora e vai para o céu. Mandaram hoje no grupo ali. Você viu lá? Eu mandei. Foi, né? Mandaram hoje no grupo ali. Não, eu não acredito, porque se não estão lá dando da cruz, está lascado, né? Tem Então, um exemplo na Bíblia sobre isso. E outra, irmãos, é muito complicado você dizer quem vai e quem não vai para o céu, porque eu não sou juiz, o céu não é meu. Né? Agora, na Bíblia que o Senhor fala que Deus fala que Deus rejeitou. Esqueci agora. Deus rejeitou, foi lá em Hebreus, rejeitou foi o Isaac, né? Isaac não, Esaú. Que ele pediu arrependimento e mesmo com lágrima buscasse, ele não alcançou o perdão, né? Porque ele vendeu a primogenitura. O que ele vendeu? O direito de ser o primogênito. Vendeu a bênção. Né? Mas não quer dizer que ele não foi salvo. Ele perdeu a bênção ali da primogenitura. Ananias e Safira lá, eles acabaram morrendo por causa da mentira, né? Então, Tá com minha Bíblia lá em casa. Ali não deu perdão, né? Ananias e o ruim. Safira. Ele sabe. Então, Cristo é a palavra ou verbo. Então, não deu para entender, né? Porque por meio dele, Deus revelou sua atividade. Então, através de Cristo, a gente consegue identificar todas as características do Pai nele, né? Que mais? Falamos também que o verbo se fez carne. O verbo eterno de Deus tomou sobre si mesmo a natureza humana e se tornou homem a fim de revelar o eterno Deus por meio de uma personalidade humana. Então, você olhava Jesus,
você via o Deus homem andando na terra. Tanto é que o nome dele é o quê? Emanuel. O que significa Emanuel? Deus andando na terra. Rapaz, olha, rapaz, é tremendo. Você vê, no Éden, Deus visitava só na viração do dia o Adão, né? Aí o Adão pecou e falou, pô, rapaz, e agora? Como é que eu vou, quem é que eu vou visitar agora? Tudo bem. Aí esperou, aí chamou Abraão, rapaz, precisou de um amigo. Aí chamou Abraão, amigo de Deus, né? A Bíblia vai dizer. Aí já arrumou um bom amigo. Aí passou o tempo, chamou da descendência de Abraão e separou as 12 tribos, mandou que se fizesse o tabernáculo, e o Senhor falou o quê? O tabernáculo é eu morando no meio de vocês. Olha, visitava só, arrumou um amigo, agora está morando no meio de Israel. Aí o que acontece? Ato contínuo, o tempo passa, ele se faz carne, o verbo, e vem Deus agora andando no meio do povo, sendo tocado. Tem alguém que bota a cabeça no coração dele. Eu não sei como é que era a batida dele, mas João ouviu, né? Tum, 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 tum. Já pensou o coração de Deus batendo? Coisa bonita, né? Aí, o tempo passou, o Senhor falou, ainda é pouco, eu quero mais. Mas como é que pode? O que pode ser mais do que isso, né? Visitava, arrumou um amigo, morou no meio, se fez carne. O que pode ser mais do que isso? Agora eu não quero só morar, não quero só passear no meio dos homens. Jesus vem, vai, antes de ser assunto, assim, eu vou, mas vou mandar outro que vai estar convosco, vai estar em vós. Então agora Deus mora em mim. Olha só, irmão. Ele mora em mim. E ele já estava mostrando que ele ia fazer isso, irmão. O Senhor é tremendo. Ele já estava dizendo que ia morar num lugar que tinha coberto de pele. Tinha ou não tinha? A barraca lá era coberta de quê, lá do tabernáculo? De pele. Tinha 3 camadas de pele e uma de tecido. E a pele são várias camadas. Sabia que a pele são várias camadas? Então são 3, né? Eu sou torneiro mecânico, essa parte eu não estudei não. O senhor fala do tabernáculo, né? Era assim? O tabernáculo lá em Êxodo fala que tinha a primeira cobertura era de tecido, né? Era branco, azul, carmesim e vermelho, com querubins bordados, imagina. Não, primeiro era a tábua revestida de ouro, por trás da tábua ficava essa primeira cortina, depois vinha couro era pele de ovelha tecida tingida de vermelho, depois tinha pele de cabra e depois a última que ficava pelo lado de fora era pele de texugo. Quem olhava de fora assim, olha só, irmão, beleza nenhuma havia para que desejasse entrar lá, né? Era uma coberta de pele queimada, que coisa mais feia, mas não sabia a glória que tinha dentro, né? Por isso que Paulo vai falar, por isso que Deus escondeu o tesouro em vaso de barro dentro de você, para que a excelência do poder não seja nossa, mas seja dele. É? Varão! Por aí! Segura a onda aí, meu irmão. Jesus também é Senhor. Aproveita aí, falta pouquinho já. Só ligar aqui um pouquinho, tá meio abafadinha, só para dar uma arejada aí. Botei no 23, tá, irmã? Não tá no 15 não, tá 23. Uma ligeira consulta a uma concordância bíblica revelará o fato de que Senhor é um dos títulos mais comuns dados a Jesus. Esse título indica sua deidade, mais uma vez, né? Exaltação e soberania. Você vai ver que lá em Gênesis, quando diz lá no princípio criou Deus os céus e a terra, eu já falei aqui, mas vou repetir. O Deus lá, é só a partir de Êxodo que a Bíblia vai mudar o nome de Deus de Elohim para Jeová. O livro de Gênesis todinho, um pedaço de Êxodo, logo no início, é só Elohim, ou Elohim, né? É uma ideia de Deus plural, porque El é Deus, Elohim, tudo que termina em im, no hebraico, é plural. Chamar, céu, Shamaim, céus.
Mai, acho que é água. Maim, águas. Tanto é que lá, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. É do Maim. Então, tudo que termina em im é plural. Então, El é Deus. Daniel, juiz de Deus. Ezequiel. E, né, vai para frente. Então, Elohim é um Deus plural. Então, no princípio criou, não são os deuses, né? O Deus Pai, Filho e Espírito Santo criou Deus, os céus e a terra. E o judeu sabe disso. Só que ele não consegue entender. Eu estou dizendo o judeu não convertido. O judeu convertido, a ficha cai e abre todo o manto de todo o conhecimento que eles têm. Aquilo ali abre. E ele começa a fazer as conexões. Ele, meu Deus, era isso. Entendeu? Por isso que eles vão falar o Shema Israel. Falar, Shema Israel, o Senhor é Deus, o Senhor é um. Né? Deus é um mesmo. Deus é um. Só que são 3 pessoas. Por que então ele falou, no princípio criou Elohim, o Deus, com essa ideia de pluralidade? Por que não botou no princípio criou Jeová? Né? Que é mais a ideia de domínio, né? Jeová. Eu sou, eu serei o que serei, né? Acabou. Mas aí a função era outra, porque ele tinha que mostrar para quem agora? Faraó, quem é que manda na bodega. O faraó achava que era Deus, pô. Ele fala assim, vai lá e fala que o Senhor mandou tirar você daqui. Imagina o cara achando que é Deus, chega lá alguém dizendo, Deus mandou você libertar a gente. Ah, mas Deus é que sou eu. Imagina a cabeça do cara. Foi criado assim, a dinastia todinha, um foi passando pro outro, que quem colocava eles lá era sei lá, o Ra, seja lá quem for, para ele ser o Deus do Egito. Quando o Senhor fala aí a palavra Deus no plural, eu vejo como ali a redenção e a promessa do Espírito Santo também. O Deus, a redenção, né, de Jesus Cristo e o Espírito Santo, a promessa do Espírito Santo. Eu vejo assim, né? Pode ser. Essa promessa da redenção é desde o Éden. Sim. Vou colocar inimizade entre a tua semente, falando para a mulher, e falou para a serpente. E a sua semente. Ó, a tua e a sua. O que é tua? Português, pronome. Tua é quem está perto. Sua, quem está longe de mim. Então Deus estava perto da mulher. Vou colocar inimizade entre a tua semente e a sua semente. A serpente está longe em todos os aspectos, né? Esta lhe pisará a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Já está falando de que morte que ia ser o Redentor, ia morrer, né? Foi a minha pregação, essa. É mesmo? Tu pregou? Essa Como é que não me chamou? Aonde você pregou? Foi ali no portal 1. É mesmo? Por isso que eu vi cair no fogo naquela região lá. Eu preguei sobre ali a queda, né? A queda de quem? Gênesis 3, ali. Tá. O fruto ali, a curiosidade. Maravilha. Ali, o fruto ali. Que bom. Bota em prática, você já tá. Já colocou? Falou lá no hebraico, no grego? Não, né? Isso aí não. É claro que eu só falei, deixa eu ver. Não, fala isso não, na pregação Eu não. só falei alguma coisa ali. Só no estudo, aí você pode falar, na pregação fala. Falei É bom. pecado, né, no grego, né? Ó, e aí? Sobre o pecado, né? Que é no grego ali, eita, agora esqueci. Mas tá lá. Hamatia. Eu anotei lá. É isso, hamatia, isso aí. Hamatia. É, Tá bom. Mas na pregação é bom não ficar falando grego. Quando for estudo, fala. é porque você estuda aqui, nós estamos estudando aqui, o Espírito Santo vai lembrar lá na hora. Tá bom. Aí, Tem uma perguntinha ali no princípio ali que Deus faz a criação. Ali era só a água que tinha ou tinha uma porção de terra seca? A terra vai ser Depois Deus faz a expansão, Deus separa ali, né? A expansão é quando separa, cria a atmosfera, né? Como que era ali? Era só água? Água. Era só água. Água, né? E a terra estava submersa. Estava debaixo da água, né? Debaixo Ele da faz a separação. Exato. É isso aí. A expansão é a criação da atmosfera. E aí depois vai ser a separação que a geografia, né, chama de Pangeia, que é a separação. Se você pegar os continentes, eles encaixam, já viu? Encaixa direitinho. Era um bolo só que o Senhor, quando falou assim, haja separação, Apareceu a porção seca. a África, ela bate direitinho na costa do Brasil aqui. O mesmo leopardo que tem lá na selva africana
tem a onça aqui. Viu? É o mesmo animal. Tem algumas diferenças, né? O rabo parece que é um pouquinho, claro, um pouquinho diferente, né? Mas a natureza mesmo. Só não tem girafa na Amazônia, tá? Não tem não. Tem um pessoal que... Aqui não tem girafa? Não, não tem. Na Amazônia só se for no zoológico, né, cara? Na selva não, né? Nem elefante, essas coisas lá da África, né? Tem animais que são de lá mesmo, né? Então a palavra que usa para Senhor aqui é Kyrios, né? Jesus era muito chamado de Senhor, né? César também era chamado de Senhor. Então esse título de César é um prefixo, transmite assim, tanto para judeus quanto para gentil, pensamento de deidade. O César, você sabe que o César tinha um culto a César, né? Tinha um culto ao imperador. E a igreja na época da perseguição, os irmãos que não faziam culto ao César, eles eram mortos. E se você não quisesse ser morto, você tinha que sacrificar um animal em nome de César. Era o culto ao imperador, que ele era Deus, né? Aí você ganhava um documento, que era chamado de libellum. Aí com aquele libellum era tipo, na época da pandemia, tinha que andar com aquele certificado de vacinação, né? Onde você ia, tinha que levar, né? É tipo aquilo. Você já fez culto para César? Já, cadê o libellum? Aí você, paz. Você, eu sou cristão, pega ele. Era assim. Ou você nega a fé, ou você morre. E o pessoal não queria nem saber, pode matar. Não vejo a hora de estar com o Senhor. O que será que aconteceria se fizesse com os crentes hoje isso aí? Chegasse no culto de domingo lá, o irmão uma vez fez uma maldade. Ele servia lá na Amazônia, né? E ele era da banda do exército. E o exército foi tocar num lugar lá, pegou aquela transamazônica, só que o ônibus do exército passou, quando viu, tinha um ônibus da igreja quebrado. Ele era pastor, na época não sei se era pastor, né? E disse que a maioria de músicos da Força Armada é tudo crente, né? Aí disse que fizeram uma brincadeira com as irmãs lá, fez tudo fardado, né? Aí tinha acho que era alguma festa de irmã, e o ônibus quebrou lá, eles pararam do lado. Disse que desceram do ônibus lá, tudo fardado. Vocês são crentes? São. Nós vamos matar todo mundo aqui agora. Quem é crente mesmo fica pra cá, quem não é pra lá. Aí disse que tinha umas irmãzinhas já foram falando língua, ia morrer, né? Já ia pro Senhor, né? Que pecado. Aí disse que depois, assim, tinha uns lá que eram crentes. Não quero. Um grupo lá que não se identificou, né? Não quis morrer por Cristo. Aí falou assim, que vergonha vocês, hein? As irmãs aqui estão de parabéns. Se fosse para acontecer, aí depois que souberam que era brincadeira. Nossa. Ele contou. Irmão do céu, cara que a gente apanhou das irmãzinhas lá, né? Isso não se faz não, né? Aí o pessoal da Força Armada é quase tudo crente, é? Da onde? Onde você falou aí? Na banda, geralmente é. Não. Fuzileiro naval lá na Marinha, olha, uns 80% ou mais Criança, né? são. E da Assembleia ainda. Porque na Assembleia que tem banda, né? Tinha banda. Sim. Ainda tem muito músico. Tanto é que quando eles estão fazendo treinamento lá, eles ficam tocando o hino da harpa. Cansava de ver lá. Os ímpios não sabem o que é, né? Parece que é marcha. É lindo a banda na 7 de setembro, né? A nossa da sede, o pessoal que toca bem pra caramba. Tanto é que eles tocam pra Marinha, pra marchar, sabia? A banda da sede. Para terminar, exaltação de Cristo. Aqui na eternidade, Cristo possui o título de Filho de Deus, em virtude da sua relação com Deus, né? Filipenses 2,9. E na história ele ganhou outro título, que é Senhor, por haver morrido e ressuscitado para a salvação dos homens. Lá no final do livro de Atos dos Apóstolos, tem uma recomendação para os pastores, acho muito bonito e forte aquela passagem, que diz assim, cuidado, pastores, com a igreja de Deus, com a qual ele comprou com seu próprio sangue. Já pensou? E os camaradas vendendo. Eu conheci um lá no Rio de Janeiro que vendeu igreja com porteira fechada, meu irmão, com os crentes e tudo dentro. O que esse camarada vai responder? Imagina. Deus do céu, uma cambada, né? Mas que Deus tenha misericórdia. Então, irmãos, na próxima aula então a gente continua. A gente encerra aqui agora essa aula. Até a próxima, até na terceira aula.